Gente, bom dia. Meu nome é Helder, eu sou advogado, trabalho na assistência social como técnico de medida socioeducativa com adolescentes que estão respondendo a um processo no judiciário. A igualdade, ela não é materialmente assegurada. E foi isso que foi identificado naquele período da Revolução Francesa. Se falava em igualdade, mas não se garantia o acesso à terra, não se garantia o acesso à educação, não se garantia o acesso aos serviços públicos por toda a população. Então, essa doutrina social veio tentar corrigir isso. Para a gente entender, e aí só para fazer a ponte, né? Depois desses direitos sociais, aconteceram diversos eventos na humanidade, principalmente no século XX. Houve duas guerras mundiais, houve grandes acontecimentos em termos de sistemas econômicos e políticos, e até os direitos sociais eles começaram a sofrer uma certa intervenção na concepção de direitos sociais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para ver como que o nosso tema está hoje. Uma coisa que era interessante a gente tentar começar a definir seria o que são esses direitos fundamentais, né? Porque a gente já viu que essa relação do indivíduo com o Estado, ela é muito antiga, né? Não começou necessariamente em 1789 com a Revolução Francesa. Talvez o nome tenha sido esse, né? Talvez foi só um período histórico que condicionou a gente chegar a esse debate. Mas antes disso já havia essa defesa do indivíduo perante o abuso, o arbítrio do Estado. Então, é muito difícil a gente tentar definir direitos fundamentais, porque muitas das vezes, quando a gente vai ler qualquer material sobre isso, eles vêm muito traduzidos como sinônimos para direitos humanos, direitos individuais, liberdades públicas, liberdades fundamentais, e às vezes até por uma desorganização na utilização do conceito mesmo, né? Isso era um dos pontos que o José Afonso da Silva traz como dificuldade de conceituação. A gente às vezes não sabe a que está se referindo aquela pessoa que utilizou aquele conceito. Mas ele define de uma forma específica. Ele vai falar que os direitos fundamentais são uma expressão dos princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, além de designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. É um termo muito genérico, é um termo muito amplo, e a gente vai ver um pouquinho depois como que isso tem dificuldade para nós que lidamos com defesa de direitos fundamentais todos os dias. Principalmente por um conceito que o Virgílio Afonso da Silva, não o José Afonso da Silva, traz, que é o do suporte fático. O que seria isso? Quando a gente pega um tipo penal, por exemplo, homicídio. Homicídio qualquer tipo penal é a descrição de um fato na norma, certo? Então, eu não posso punir porque eu quero punir. Eu preciso saber a conduta que é proibida para eu conseguir responsabilizar uma pessoa, certo? Lei penal, tipicidade. O delito de homicídio, qual que é a descrição do tipo? Matar alguém. A conduta é essa, verbo e complemento, matar alguém. Ok. Eu sei que se eu não fizer o que está descrito nessa norma, nessa descrição, eu não vou ser responsabilizado por homicídio, certo? Para mim está muito claro isso, né? Se eu jogar esse livro no chão, eu não estou matando alguém, então eu não posso ser punido por isso, ok? O Virgílio Afonso da Silva, ele fala que essa ideia está muito tranquila para o pessoal do penal, para o pessoal do tributário, porque é aquela coisa também do fato gerador, do tributário e tal, mas para a constitucional a gente ignorou por muito tempo. Vamos pensar num exemplo.
Todos são iguais perante a lei. Ok, todos são iguais perante a lei, legal. Mas são todas as situações que o tratamento vai ser necessariamente igual de todas as pessoas? Eu acho que não. Vão ter situações específicas que vão diferenciar o tratamento. E eu não estou falando de diferenciações ilegítimas, eu estou falando de situações legítimas. Exemplo, por exemplo é ótimo, né? Assento preferencial no ônibus. É injusto existir? Eu acho legítimo. Uma pessoa com deficiência, talvez ela precise de que os seus direitos sejam observados de uma forma diferenciada. Não estou dizendo que ela está sendo discriminada. Até se a gente considerar discriminação, não discriminação como uma forma positiva para garantir o direito dela, ok, né? Mas vocês percebem que todos somos iguais perante a lei? Se a gente for levar ferro e fogo formal, não estaria sendo violado numa situação como essa? E por que não está? Que aí é o que o Virgílio Afonso da Silva vai falar. Como a gente sempre negligenciou essa questão da tipicidade constitucional, que ele vai falar de suporte fático, essas situações elas acabam sendo resolvidas em outra esfera, nos critérios de interpretação dos direitos fundamentais e tudo mais. O suporte fático seria a delimitação do direito fundamental, dizer exatamente o que é o direito fundamental. Então, nesse caso, por exemplo, do acesso ao assento diferenciado no transporte público, a conduta de garantir assento diferenciado no transporte público está inserida no suporte fático do direito à igualdade. Vocês entenderam? Seria a tipicidade constitucional. O que eu quero dizer com isso? Existe um conjunto de situações em que aquela conduta está de acordo com a norma constitucional. Garantir um assento diferenciado não está em desacordo com a regra da igualdade, está inserida na regra da igualdade, porque não é uma igualdade apenas formal, mas uma igualdade material. Mas vocês percebem? A gente precisa definir o que é um direito fundamental. E é muito complicado. A gente acabou de ver que o José Afonso da Silva, ele deu uma classificação que fala concepção de mundo. Cada um aqui tem uma. Ideologia política. Designar prerrogativas e instituições que ele concretizem garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. O que é convivência digna, igual de todas as pessoas? São conceitos fluidos. Portanto, eu acho que essa preocupação com direitos fundamentais tem que ser uma constante, principalmente se nós nos colocamos como pessoas que fazem defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, porque em inúmeras das ocasiões vai aparecer que o direito formal foi observado. Está na regra, não tem direito. Essa aposentadoria tinha que ser mesmo, não importa se o aposentado ele vai morrer de fome, é justo. Né? Não importa se a criança ficou sem a vaga na escola, ela não fez a matrícula no prazo, então tem que ficar fora mesmo. Percebam como a regra formal ela pode destruir um direito fundamental. Então, muito cuidado com essa conceituação. O que ele entende por fundamentais, quando fala de direitos fundamentais? Situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e às vezes nem mesmo sobrevive. Direito também, eu particularmente tenho essa visão. Acredito que seja sim um conjunto de regras para organizar o convívio social, ok, mas ainda assim a sua operacionalidade é uma ferramenta de poder, né? Então, o que vai definir o que é uma convivência? Quais são essas situações que vão definir que a pessoa humana não vai conseguir conviver, não vai conseguir se realizar, sobreviver?
a interpretação, ou não. Então, se por exemplo, vocês, defensoras e defensores, estão lá no judiciário, reivindicam o direito à moradia de uma determinada ocupação, o judiciário vai trazer um provimento judicial para aquela demanda que foi levada, certo? E o juiz ele tem que fundamentar, ok, bacana, princípio do livre convencimento motivado, ainda existe, né? Mas que bom. Mas muitas das decisões vão ser recheadas de critérios pessoais. História de vida, vivências pessoais. Eu vou condenar esse cara porque eu fui roubado semana passada. Claro que você nunca vai ver isso numa decisão, gente. É óbvio. O juiz ia ser aposentado compulsoriamente no dia seguinte. Mas faz parte do intelecto humano. Está na esfera individual dele. Como que você vai controlar isso, né? Então, ainda assim é vago. Ainda assim é amplo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente assume algumas verdades como absolutas, mas vai levar uma discussão de um direito fundamental para ver se eles são tão pacífico assim que fulano de tal tem direito a A e fulano de tal não tem direito a B. É sempre uma disputa, né? Mas enfim, quais seriam as características desses direitos fundamentais? Algumas principais, tá, gente? Porque boa parte das doutrinas, cada uma vai trazer uma classificação diferente. Historicidade. E isso aqui é fundamental. Os direitos fundamentais, eles... surgiu amanhã um direito fundamental, beleza, e vai ser aí para sempre isso daí. Não, ele muda. Ele deixa de existir, ele muda o conteúdo. Então, o que eu considero como direito ao lazer em 1950 é diferente de 2020, né? Isso são situações que vão se modificando. Mudam, às vezes até somem. Inalienabilidade. Direitos fundamentais não podem ser dispostos, vendidos, comercializados. Me dá R$100 que eu te dou meu direito fundamental à educação. Eu vou deixar de estudar se você me pagar R$50. Não. Inalienáveis. Imprescritibilidade. Não se perecem com o tempo, porque eles são inerentes à própria condição humana. Então, a condição humana ela não se retira por um tempo e volta depois. Então, a mesma coisa dos direitos fundamentais, certo? Irrenunciabilidade. Isso aqui é polêmico e muitas vezes as pessoas falam: mas eu não quero exercer o meu direito. Eu não quero exercer o meu direito de... Um tema, por exemplo, como ortotanásia. Existe a diferença entre eutanásia e ortotanásia. Em ambos os casos, o paciente está em estado terminal, certo? Eu sei que existe toda uma discussão sobre a possibilidade de fazer a ortotanásia e tal, mas para todos os efeitos é uma moção de socorro, né? Então, pode ser tipificado como tal. Eutanásia, o médico desliga voluntariamente o aparelho. Então, existe uma ação. A pessoa vai morrer a partir daquela ação. Por isso é muito mais fácil de visualizar como um homicídio, certo? A ortotanásia, ele deixa de fazer. Então, ele sabe que se ele tomar esse medicamento por mais 2 semanas, talvez ele ainda viva muito precariamente essas 2 semanas, mas na terceira ele vai morrer. Mas ele deixa de aplicar o medicamento para evitar esse sofrimento por 2 semanas, né? Claro que a discussão que é colocada não é se o médico pode, da vontade dele, fazer isso. O dever ético profissional dele é sempre defender a vida, em qualquer ocasião. Eu estou falando quando a pessoa, o próprio paciente, quer ou eutanásia ou ortotanásia, que é aí que fica a grande discussão. Mas a ortotanásia, aí você me fala, vamos supor que ela é perfeitamente possível acontecer e tudo mais, e a pessoa fala: eu quero fazer ortotanásia porque eu não quero minha vida mais. Se a ortotanásia for legal, legítima, e a pessoa que vai sofrer com isso quer fazer, ela está renunciando o direito dela?
a vida. Na verdade, ela não está renunciando à vida, ela está exercendo o direito dela de não querer que essa vida seja preservada. Então é só esse leve cuidado para a gente ter. Pode parecer a mesma coisa, mas os direitos fundamentais, eles não são renunciáveis. Eu não posso deixar que eles existam. Vai sempre existir a possibilidade, você vai exercer ou não, é diferente, tá? No direito brasileiro, eles estão classificados de 3 formas, eles estão expressos, decorrentes lá no artigo 5º, incisos 1º ao 78, leu bem algarismo romano, isso aí. Então tem todos lá, gente. Eu acho que vale muito a pena para concurso fazer a leitura de todos os artigos, porque muitos concursos eles acabam pedindo a literalidade do artigo. Então, no artigo 5º vai começar... Cadê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Aí começam todos os incisos que vão de todas as áreas possíveis. Direito penal, liberdade religiosa, direito associação sindical e por aí vai, tá? Vale a pena dar uma lida depois em todos eles, porque são muitos mesmo e principalmente concursos, às vezes as pessoas treinam para concursos menores, né? Por exemplo, que não são das grandes carreiras jurídicas, né? A formatação das provas de concurso é artigo literal de lei, então vale a pena ler, pegar mesmo e ler. Os decorrentes dos princípios e regimes adotados pela Constituição. Por que está falando isso? Porque às vezes não está previsto expressamente no artigo 5º, mas lá no artigo 170, que fala da ordem econômica, fala de uma ordem econômica justa, solidária, com valorização do trabalho humano. Bom, não está previsto aqui. Não, a valorização do trabalho humano até que está, mas, por exemplo, decorrente disso, valorização do salário do profissional. Não está falando lá que o profissional precisa receber mais ano a ano, mas fica implícito, né, que valorização do trabalho humano significa reconhecer que esse trabalhador precisa ter melhores condições de vida, né? Então, que decorrem desses princípios são os direitos fundamentais, são direitos fundamentais também. Então, isso aqui demanda não apenas um conhecimento de direito, mas um conhecimento em ciência política, um conhecimento em filosofia, um conhecimento de outras áreas do conhecimento que vão dialogar com o direito, tá bom? E os decorrentes de tratados e convenções internacionais adotados pelo Brasil, que estão lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Cadê? Eu já me perdi. Cadê? Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil é parte. Então, são essas 3 modalidades de direitos fundamentais. Estão expressos, estão implícitos ou decorrem de tratados internacionais. Por isso que tem sempre essa dificuldade, uma atualização constante, né? A gente vê que um costume internacional, através de um evento que aconteceu na ONU, pode mudar o entendimento sobre aquele direito fundamental. Quer ver um exemplo? Teve um período em que eu fiquei acompanhando a situação dos refugiados aqui em São Paulo, principalmente os refugiados do Haiti. Eu não sei se vocês lembram que naquele período o Haiti estava atravessando uma situação calamitosa em termos de desastre natural. Calamitosa. Assim, as pessoas estavam sem a menor possibilidade de permanecer, né? E aí eu fui querer entender se no Brasil a gente garantia minimamente uma proteção, né? A gente precisa garantir isso, né? Eu acho que
todos nós aqui acreditamos que brasileiro não é melhor que ninguém, né? E ninguém é melhor que ninguém. Todos somos seres humanos, todos devemos acolher todos os povos. E o que acontece? Se a gente for partir por um critério legalista, todos os tratados internacionais, lei federal que falam sobre refúgio no Brasil vão falar de várias coisas, perseguição política, vão falar de crimes de guerra, tudo isso. Mas nenhum fala sobre refugiados ambientais. O que é isso? Não existe nenhum consenso sobre esse nome, refugiados ambientais. Muita gente fala que eles não têm direitos porque eles são refugiados do clima e o clima não comete violação. Uma forma de restringir o reconhecimento dos direitos. A verdade é que existem milhões de refugiados ambientais no mundo, não só por conta de terremoto, mas por conta de enchente. Tem países da Oceania minúsculos que estão sendo engolidos pelo oceano e existem comunidades que habitam nessas localidades, que tudo isso decorre, gente, do aquecimento global, dessa lógica maluca de extração de recursos da natureza que a gente vive nesse regime econômico, né? É sempre produzindo mais, tirando mais do meio ambiente, não repondo e as coisas uma hora vai dar ruim, certo? Eu vi uma vez um estudo que é necessário 7 planetas terras em termos de recursos naturais para que todas as pessoas do mundo tenham um padrão de vida de um norte-americano médio. Eu fiquei chocado. Você imagina, como é que as pessoas estão tentando, certo? Mas o ambiente também está o quê? Respondendo. Como que a gente vai pensar essa lógica de humanidade sem essa distribuição desses recursos, né? E reavaliar padrões e comportamentos também, né? Mas enfim, refugiados ambientais, há uma estimativa, eu não sei se eu vou falar um número bem absurdo, mas eu lembro que eu fiquei muito assustado, era mais de 50 milhões de pessoas no mundo nos próximos anos que estão nessas condições. E aí eu fico me perguntando, não existe tratado internacional específico, legalista, falando de refugiados ambientais, não existe. Mas, todavia, existe uma preocupação da ordem, da comunidade internacional em acolher essas pessoas, certo? E mesmo que não exista um tratado, na opinião de vocês, não existe tratado, qual seria o fundamento para eu garantir, por exemplo, que um refugiado ambiental se instalasse em São Paulo, tivesse direito à moradia, tivesse direito à educação, à saúde, à assistência, se eles não são reconhecidos como refugiados? O que vocês me dizem? Direitos fundamentais de terceira geração. Dimensão. Direitos fundamentais de terceira geração, dimensão, legal. Que são os direitos de solidariedade, né? Bacana. Mas você percebe que você está indo por um caminho diferente? Você não foi lá no trecho do tratado tal que fala dos refugiados ambientais. Percebe que o que você está fazendo é um exercício de interpretação? E eu concordo com você. Tem que ser por esse caminho. Porque da onde que vai surgir essa preocupação, esse reconhecimento do direito dos refugiados ambientais, dos costumes internacionais, dos princípios gerais de direito internacional, de direitos humanos, né? Não necessariamente está lá no artigo de lei. Por isso que é extremamente importante a gente se atentar às situações concretas como elas se apresentam. Às vezes a resposta não está no Código Civil, tá bom? O José Afonso da Silva, com relação ao conteúdo dos direitos fundamentais, ele vai traçar algumas, com base na Constituição, ele vai se basear em algumas classificações, em categorias de direitos fundamentais da Constituição. Essas categorias, gente, variam de autor para autor. Só vou passar por cima para falar, só para vocês se localizarem, se situarem.
Bom, ele vai falar que existem os direitos fundamentais classificados no grupo dos direitos individuais, relacionados à segurança, propriedade, lá no artigo 5º, né? Os relacionados à nacionalidade, que a gente vai até ver um pouquinho daqui a pouco, sobre ter uma nação, direitos políticos, eleger, ser eleito, artigo 14 ao 17, direitos sociais, saúde, educação, seguridade, está no artigo 6º, no artigo 193. E uma coisa importante para se falar, o artigo 6º fala de direitos sociais, o artigo 193 fala da ordem social. Na nossa Constituição não existe uma diferenciação radical entre ordem social e direitos sociais. Então, se a gente estiver fazendo essa interpretação, pode interpretar como da mesma categoria. Direitos coletivos. Direitos coletivos aqui, ele menciona os direitos difusos. Se a gente for pegar o sistema de direitos difusos, a gente, principalmente lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que existem os direitos individuais homogêneos, direitos coletivos estrito sensu e direitos difusos. A diferença de um para o outro é basicamente com relação à titularidade e ao exercício. Então, direitos difusos, de titularidade de todos exercem e não dá para dividir. O ar, todo mundo tem direito a um ar limpo, um ar que não vá trazer nenhum problema de saúde, poluição. Direitos coletivos, eles também pertencem a todos, mas é possível você fazer uma divisão. Um exemplo clássico de direito coletivo é o direito à educação. Todo mundo pode ter acesso a uma escola, mas aquela vaga é direcionada para cada indivíduo. E o direito individual homogêneo são os que podem ser divididos e que têm uma titularidade específica, apesar de serem difusos. Então, quando, por exemplo, existe não podem ser são indivisíveis, são divisíveis e têm uma titularidade específica. Então, por exemplo, existe uma ação coletiva para falar sobre o reajuste das cadernetas de poupança no STF. Só as pessoas que foram afetadas por aquilo, naquela categoria individualmente, vão conseguir rever os valores que pertencem a elas por conta desse fato, tá? Mas categoria de direitos coletivos, de um modo geral, é isso. E ele classifica também os direitos coletivos como direitos fundamentais. E os direitos solidários, que o Marcos tinha falado, que são os direitos conhecidos como direitos de terceira dimensão, terceira geração. A gente vai ver também que existe uma divergência sobre esses termos, geração, dimensão, mas de uma ideia muito genérica e resumida. O que seriam os direitos de primeira, segunda e terceira geração? Eles estão relacionados ao período histórico em que eles se destacaram. Então, lembra que a gente falou de Revolução Francesa? Primeira geração dos direitos humanos relacionados à liberdade. A gente falou também de revoluções sociais, depois da Revolução Francesa, direitos de segunda geração relacionados à igualdade. Terceira dimensão, que aí tem várias divergências. Tem gente que fala que quarta, quinta, sexta, com base em período histórico. Direito à paz, direito ao desenvolvimento, a uma comunicação, ao meio ambiente, patrimônio comum. São direitos que pertencem a todos, de um modo geral. Todo mundo tem que ter direito ao desenvolvimento, certo? Essa é a classificação do José Afonso da Silva. Antes de ir para essa parte, na Constituição eles estão divididos Não, aqui são sociais, peraí. Não, vou voltar. Esses são os direitos fundamentais, certo? Os direitos sociais, eles são uma esfera dos direitos fundamentais. Então, qual que é a definição que ele dá para os sociais? Dimensão dos direitos fundamentais que se traduzem na ideia de prestações positivas proporcionadas pelo Estado. Já começa por aqui. É direito social na medida em que eu posso cobrar isso do Estado, depois judicialmente. Direta ou indiretamente. Diretamente,
É o próprio serviço público, é a própria Secretaria de Educação que presta o serviço, indiretamente. Essa Secretaria de Educação faz um convênio com uma ONG, e quem presta o serviço é uma ONG, que é uma associação da sociedade civil, privada, enfim, sem fins lucrativos, mas é da sociedade civil. Quem está exercendo a função é a ONG, indiretamente. Enunciadas em normas constitucionais, ou seja, nenhum serviço público ele vem do nada, do acaso, ele precisa estar relacionado à Constituição, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos. Isso daqui é uma terminologia do José Afonso da Silva. Direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam a direitos de igualdade. Pode falar. Só modificaria o homem ali. Ah, sim, direitos fundamentais do homem. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. Alguns autores constitucionalistas aqui no Brasil são bem tradicionais, são de outra geração. Então, até a discussão mesmo de emancipação, de independência, de reivindicação dos direitos das mulheres, ainda é algo que não vai aparecer em muitos dos textos, né? Então, eu só estou trazendo a literalidade, mas aqui vocês podem entender como dimensão dos direitos fundamentais do ser humano, tá bom? Abrangendo todos. E outra coisa que eu vou discordar um pouco é quando a gente fala que os direitos sociais são apenas aos direitos dos mais fracos. Se a gente tiver essa concepção, eu não acho que vá ter nenhum problema em termos de deixar de existir aquele direito. Mas eu acho que se a gente categoriza direito social apenas a população em situação de vulnerabilidade, então eu posso dizer que o próximo governo que não tiver essa visão, essa ideologia, essa visão de mundo, ele vai poder retirar? Não. E eu também não gosto do termo fracos. Eu acho que dá uma noção de fragilidade. Eu acho que a palavra mais adequada é vulnerabilidade. Porque diz respeito à situação, às condições de vida, né, que tornam a pessoa vulnerável. Mas, de uma certa forma, qual que é a ideia que a gente tem que tirar daqui? É o Estado prestando, direto ou indiretamente, é público, é para todos, certo? E visa principalmente corrigir distorções históricas, tá bom? Ele faz a classificação dele dividindo os direitos sociais em 6 esferas. Então vão ser os relacionados ao trabalhador, então todos do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição, relacionados ao trabalhador, à seguridade, educação e à cultura, à moradia, família, criança, adolescente e idoso e ao meio ambiente. Cada trecho lá da Constituição vai estar abordando especificamente de algum desses. O André Ramos Tavares, que é outro doutrinador de direito constitucional, não vai fugir muito dessa classificação. Por isso que eu falei para vocês, isso daí é mais um critério do autor que utiliza, tá? Então ele vai falar que os direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Já vou entrar até nessa discussão agora. Por que uns falam que é geração, outros falam que é dimensão? Os que falam que é geração, falam que é porque surgiu em 1789, lá as liberdades individuais, então é direito de primeira geração. Aí os que falam que o certo é dimensão, criticam isso, porque fala, se surgiu em 1789, quer dizer que a próxima geração não tem os direitos da primeira? Tipo, uma geração excluiu a outra? É uma crítica que eles fazem. E aí tem outros que falam de dimensão. O que é a dimensão? Bom, a segunda dimensão englobou a primeira e a segunda. E a terceira dimensão englobou a segunda e a primeira. E aí quem critica a dimensão vai falar o quê? Você está falando que os direitos de liberdade pertencem à primeira dimensão. Mas quando você vai lá abrir um cartório de registro de imóveis que está ligado à propriedade privada, que é um direito de liberdade, primeira dimensão, você está usando um recurso do Estado para garantir um serviço público.
Então não é 100% liberdade, 100% propriedade, tem uma atuação do Estado. Essas classificações, gente, são só terminologias que cada autor utiliza. Só estou trazendo mesmo porque quando vocês forem se deparar, vocês entenderem o que um fala do outro, né? Se isso vier a ser questionado. Mas ele fala que os direitos sociais, principalmente por surgir naquele contexto pós-revolução, com aquela preocupação mais social, eles pertencem aos direitos de segunda dimensão. E o que seriam eles? O que eles fazem? Eles exigem do poder público uma atuação positiva. Então o Estado não pode se omitir. Isso daqui já é importante para a gente entender. Porque se o Estado não pode se omitir, quando ele se omite, o que eu posso fazer? Cobrar. Uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade social dos hipossuficientes. Vocês já vão vendo que alguns termos já foram sumidos, né? Não é mais fragilidade, hipossuficientes. São por esse exato motivo conhecidos também como direitos à prestação, ou direitos prestacionais. Aí diferencia entre direitos sociais do trabalhador, da seguridade social, de natureza econômica, da cultura e de segurança. Do José Afonso da Silva já foi. E aí, já relacionando essa discussão, é muito recorrente também a gente ver o termo direitos fundamentais como sinônimo de direitos humanos, como se uma coisa fosse a outra. Geralmente vocês vão encontrar em textos uma distinção entre fundamentais e humanos. Muitos autores vão dizer que fundamentais são os direitos positivados naquele Estado. Então existe o Brasil e existe a ONU, todos os países da ONU. Direitos humanos são os que não, para essa classificação, ainda não estão positivados, são de todo o sistema internacional. Eu acho que essa classificação ela vai começando a perder também sentido na medida em que a gente pensa que boa parte dos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente no caso do Brasil, já foram internalizados. Então deixou de ser direitos humanos e agora virou direitos fundamentais. Fica difícil da gente estabelecer a distinção. Outra classificação sobre direitos humanos vai tentar associá-los aos lemas da Revolução Francesa. Então, direitos humanos seriam os direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade ou solidariedade. Seriam os 3 lemas. Eu acho complicado também. Por quê? Porque se a gente pensar que a própria Revolução Francesa estabeleceu esses 3 grandes lemas, a primeira dimensão seria a liberdade, a segunda dimensão seria a igualdade, a terceira a solidariedade. E se houver uma nova dimensão aí, então a gente vai associar aquela visão. Então quer dizer que direitos humanos é o que a Revolução Francesa diz, ali parado naquele momento estático. São só classificações, jogando ideias, não tenho respostas, tá? Mas um autor famoso, que é o Antônio Henrique Pérez Lunho, ele define direitos humanos também de uma forma bem abrangente como conjunto de faculdades e instituições. Isso aqui já é importante para a gente, porque se a gente fala de faculdades, a gente está falando de possibilidade de exercício. Posso reivindicar esse direito. Instituições, a gente está falando aqui de organização do Estado, né? Então, ele está preocupado muito além da questão de você poder cobrar um direito, mas também de que tais instituições sejam voltadas para a promoção desse direito. Exemplo básico do nosso dia a dia, Defensoria Pública. É uma instituição de defesa de direitos humanos, certo? Ele vai dizer que direitos humanos é um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Ele substituiu liberdade, igualdade e fraternidade por liberdade, igualdade e dignidade. Essas classificações vão variar bastante, tá?
Mas, de um modo muito geral, em 90% dos textos vão falar que direito fundamental está no âmbito interno e direitos humanos no âmbito internacional. Associado aos 3 lemas da Revolução. E aí, gente, não pode deixar de fazer a ligação com a teoria geral do Estado. Se a gente está falando de primeira dimensão, Estado liberal, a gente está falando de defesa de direitos civis e políticos. Se a gente está falando de segunda fase do Estado, da teoria geral do Estado como o Estado social, a gente está falando de direitos sociais, econômicos e culturais. Se a gente está falando de terceira dimensão, que é essa titularidade mais difusa e coletiva, a gente está falando de direito ao desenvolvimento, bioética, a gente está falando de outras esferas de direitos que pertencem a todos. Não tem uma titularidade definida, tá bom? Essa matéria de direitos humanos dialoga muito com o TGE. A doutrina fala também de uma quarta dimensão, para eu mostrar para vocês como isso não acaba. Que inclui direito à democracia participativa, pluralismo jurídico. Pluralismo é muito legal se vocês lerem o texto do Boaventura. Boaventura fala bastante de pluralismo jurídico. Existem algumas comunidades, principalmente aqui na América Latina, que existem diversos sistemas jurídicos convivendo harmonicamente. A Bolívia é um sistema pluralista, então existe a comunidade indígena, que tem um sistema normativo próprio, seria um segundo sistema para os que não pertencem a essa determinada comunidade indígena, e as relações entre esses sistemas é muito interessante. Mas uma outra esfera de direito dessa quarta dimensão ao pluralismo jurídico, ao desarmamento nuclear, não intervenção genética, direito à informação. Todas essas ideias vêm do Paulo Bonavides, que é outro autor de direito constitucional. Aí aquela parte que eu falei para você da crítica, né, da ideia de geração, o André Ramos Tavares fala, aliás, criticando dimensão, ele fala que a história dos direitos não é marcada por avanços, mas sim por retrocessos. O fato de ser um direito de primeira dimensão não significa que o Estado não deverá agir, aquele exemplo do direito de propriedade. E os direitos fundamentais são multifuncionais e muitas vezes dependem uns dos outros, não sendo possível isolar os direitos de uma dimensão perante a outra. São os pontos que são levantados. Estão vivos? Sim, professor. Respirando? Uma discussão que diz respeito a essa quarta e quinta geração, né? Existe uma divergência entre alguns autores, que alguns falam que é de bioética da quarta geração, e aí traz a democracia para a quinta. Isso. Se você for parar para pensar, todas essas dimensões, gerações, inevitavelmente elas estão associadas a momentos históricos, né? Então, se a gente for pensar que a terceira geração ou dimensão, que fala do direito ao desenvolvimento, da não intervenção, contra o armamento bélico, surgiu quando? Criação da ONU, término da Segunda Grande Guerra Mundial, das 2 bombas nucleares dos Estados Unidos. Então, aquele momento histórico, direito à paz, falando também inclusive do nazismo, aquele momento histórico demandou que fossem reconhecidas essas categorias de direitos. Aí você me falou de bioética. Pós Segunda Grande Guerra Mundial, começou-se o avanço de manipulação genética, de questões sobre o genoma humano. Será que a gente pode criar seres humanos geneticamente modificados? Porque a gente, às vezes, faz essa discussão como vamos defender a tecnologia, mas a tecnologia ela é utilizada para muitas finalidades, né? Então, não é simplesmente como facilitar o desenvolvimento humano, mas também criação de soldados, por exemplo, né? Então, é uma discussão que se colocou também no âmbito pós-Segunda Guerra, mas aí já entrando nessa quarta dimensão. Eu confesso para você que a democracia participativa, eu não parei para ver a fundo a origem, quando que surgiu essa relação da democracia participativa enquanto quinta dimensão de direitos humanos. Mas eu poderia arriscar aqui um evento que a gente está atravessando agora. Esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, do Occupy, faz alguns anos, uns 10 anos, se eu não me engano.
O livro do Thomas Piketty, que fala do capital no século XXI, todos eles falam de uma questão que está sendo colocada agora, que a gente não se deu muita conta. O capitalismo está concentrando muita renda. Por mais que ele esteja possibilitando, na visão de algumas pessoas, que não exista mais uma fome extrema, existe um entendimento de algumas pessoas de que, por mais que seja um sistema de dominação, as condições de vida da Inglaterra de 1600 são diferentes da condição de vida do Brasil de 2020. Ainda que existam desigualdades sociais, as privações materiais são muito menores hoje do que naquela época, na visão das pessoas que defendem esse sistema econômico. Mas mesmo assim, mesmo que as privações sejam menores, a concentração de renda é brutal. Eu vi um levantamento, inclusive sigam essa página, é muito legal. Rede Nossa São Paulo é uma organização da sociedade civil que publica anualmente relatórios sobre a situação da desigualdade social na cidade de São Paulo. Eles vão lançar agora, fica até a dica aí, dia 12 de fevereiro, o mapa da primeira infância na cidade de São Paulo, mostrando, por exemplo, a diferença de se criar uma criança num bairro mais centralizado, um bairro mais afastado, a insuficiência de políticas públicas e tal. É uma rede muito legal de seguir, Rede Nossa São Paulo. E eles lançaram um mapa, um levantamento sobre a desigualdade, faz muito pouco tempo, mostrando que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Existem mais de 190 países, nós somos o segundo mais desigual. Aí você me pergunta, mas não existem inúmeros países, seja no continente asiático, seja no continente africano, latino-americano, que apresentam índices de desenvolvimento humano menores que o Brasil? Sim, de fato. Mas até um país extremamente miserável, a condição de vida da população é quase homogênea. A situação do Brasil é gritante. Poucos têm muita coisa e muitos não têm nada. Então, o bolo não é dividido. No Brasil não é dividido. Eu vi um levantamento de que 1% da população mais rica do mundo detém a mesma quantidade de riqueza que 90%, um negócio desse, mais pobres. É surreal, cara. É surreal. Como que a gente não abriu os olhos para esse tipo de situação? Então, essa esfera de democracia participativa, eu tenho sentido com mais força agora, essa onda global, porque sempre existiu desigualdade, eu sei disso, mas essa preocupação global ela tem se intensificado mais nos últimos anos. E por que entraria como um direito de quinta dimensão? A gente não quer só ter comida todo dia no prato, a gente também quer ter acesso à cidadania, né? Também quero acessar a universidade, também quero acessar bens de lazer, equipamentos culturais, enfim. Então a democracia participativa ela reivindica de fato direitos humanos que sejam integralmente observados, né? É um movimento global, tenho percebido isso no mundo inteiro, não só em países em desenvolvimento. Na Grécia o pau estava quebrando faz muito pouco tempo, né? Eles estavam tacando fogo no Congresso, né? Então é um movimento que tem se intensificado bastante. E essa discussão ainda não vai terminar na quinta dimensão, porque eu acredito que está muito associado ao período histórico, aos fatores que estão levando aquela demanda a surgir, né? E podem aparecer outras classificações com o tempo, tá? Eu falei de direito ao desenvolvimento. Se vocês tiverem a possibilidade, deve ter com certeza na internet, porque esse livro é lido no mundo inteiro, sobre políticas sociais. Acho que eu já até falei ano passado. É um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen. É um escritor indiano, foi Nobel de Economia, se não me engano, há um tempo, e referência em política social, sabe? E dos argumentos que ele mais fala como é que eu vou tentar
garantir que a liberdade seja respeitada se as pessoas estão passando fome? Começa por aí, né? É uma visão muito bonita, assim, de desenvolvimento. Claro que tem várias questões na teoria, né? Não existe teoria perfeita, mas vale muito a pena, assim, pela reflexão. Se vocês puderem depois, desenvolvimento como liberdade. Essa discussão toda sobre direitos fundamentais, ela tem sentido na medida em que nós estamos representando uma pessoa que teve seu direito fundamental violado, certo? A gente falou bastante como eles são vagos, como eles são imprecisos. Como é que a gente faz, então, para dar o próximo passo? Para a gente começar a entender o que é e tentar brigar por isso. Existe uma parte da doutrina que começa a tentar entender o conteúdo desses direitos fundamentais. Lembra que eu falei para vocês do suporte fático? Da questão da tipicidade lá do penal, que não existe isso no Constitucional? A gente vai começar a fazer isso agora. Vamos tentar começar a definir qual que é o entorno de um direito fundamental, né? Então, o que a doutrina vai falar sobre esse conteúdo? Definir o conteúdo essencial de um direito fundamental é importante para que o legislador ordinário possa alcançar os objetivos de um determinado direito previsto na Constituição. Simples assim. Então, eu preciso saber o que aquela Constituição está me dizendo naquele enunciado lá, naquele suporte fático, para definir o que na lei infraconstitucional a gente vai concretizar de fato. Geralmente a doutrina se divide em duas dicotomias para definir o que é conteúdo essencial de um direito fundamental. Para dizer o que ele é, o que ele tem na prática. A teoria do enfoque objetivo e subjetivo e a teoria absoluta e relativa. Fiquem tranquilos que esse material disponibilizo, tá? Pra vocês não ficarem... vocês conseguirem dar uma lida depois. Enfoque objetivo do conteúdo de um direito fundamental. Se parte de um enfoque apenas objetivo, o conteúdo essencial de um direito fundamental deve ser definido a partir do significado desse direito para a vida social como um todo. Ou seja, afeta todo mundo. Proteger esse conteúdo essencial de restrições é fazer que se valha para os demais também. Um exemplo é uma cláusula pétrea. Por que eu defendo uma cláusula pétrea? Porque ela tem interesse para todos. A partir do momento que ela é relativizada, então ela não faz mais sentido, não fez sentido para você, quando for a minha vez também não vai fazer o menor sentido. Então o enfoque objetivo do conteúdo de um direito fundamental ele tem que ser definido a partir da importância desse direito fundamental para a vida social. Não é porque eu não gosto de você que eu não quero que o seu direito fundamental seja observado. Eu quero que ele seja respeitado, porque ele é importante não só para você, ele é importante para todos nós. E o dia que eu me sentir lesado, eu vou precisar disso também. Enfoque objetivo do conteúdo. Enfoque subjetivo. A garantia do conteúdo essencial de um direito fundamental não tem relação com o valor e a extensão desse direito por todo social. Em cada situação individual, deveria haver um controle para saber se o conteúdo essencial foi ou não afetado. A grande diferença do enfoque objetivo para o subjetivo aqui é importante para todos o conteúdo desse direito aí que está sendo discutido. Aqui é importante só para você. E para vocês entenderem, gente, isso aqui é um enfoque. Se a gente analisar o conteúdo dele a partir desse ou desse, qual é a implicação que a gente está assumindo. Nesse daqui, se é importante para você, é importante para mim. Nesse daqui, se é importante para você, não necessariamente é importante para todos. Isso tem uma diferença grande, porque se a gente está falando de jurisprudência, de tribunal superior, se começar a utilizar enfoque subjetivo, para você valeu, para mim não valeu. Em determinados casos isso pode ser bom, em outros não necessariamente, pode ser privilégio, certo? Teoria absoluta relativa. Vamos lembrar que a gente está falando do enfoque, do conteúdo, do enfoque sobre o conteúdo essencial de um direito fundamental, para a gente definir o que tem dentro de um direito fundamental. Para a teoria absoluta, cada direito fundamental tem um conteúdo essencial absoluto.
existindo um núcleo que protege o direito em questão de interesses e situações externas, como uma barreira intransponível. Direito fundamental é tudo que ele fala que é direito fundamental. Ah, você tem direito à vida, então não pode fazer eutanásia. É absoluto. Tem uma implicação. Teoria relativa. O que é essencial pode mudar dependendo das condições fáticas e das colisões entre diversos direitos e interesses no caso. Intuitivamente, a gente pode acreditar que esse, às vezes, é o melhor, certo? E se no caso concreto eu usar de um enfoque, de uma teoria relativa para falar, não, veja bem, eu acho que você está me pedindo vaga em creche, mas você tem que entender que tem uma lista de espera, né? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente acha que um é melhor que o outro, mas para cada caso concreto, o enfoque que a gente for aplicar pode trazer situações prejudiciais também, tá? O que o Virgílio Afonso da Silva fala? Que ele é uma grande referência nessa área de direitos fundamentais. Definir o conteúdo essencial dos direitos fundamentais envolve diversos problemas, como analisar aquilo que é protegido pela norma, certo? Faz sentido, né? Eu quero entender o que está falando, o que é direito à educação, quero entender. Verificar a relação entre o que é protegido e suas possíveis restrições. Eu tenho direito à educação, mas até que página? É importante a gente saber. Fundamentar tanto o que é protegido como as suas restrições. Então, definir o conteúdo é entender o que ele quer dizer, qual é o limite desse direito e como também que eu posso fundamentar legitimamente essa restrição ou não. Então, existem situações em que um direito fundamental vai ser observado integralmente? Sim. Existem situações em que um direito fundamental não vai ser observado integralmente? Também. A importância vai estar sempre também aqui. Eu preciso fundamentar. Por que o assento diferencial é legítimo? Tem um fundamento. A gente definiu o suporte fático e legitimou o fundamento, certo? Essa fundamentação, gente, não vai vir só com direito. Vai vir de filosofia, vai vir de sociologia, vai vir de psicologia, vai vir de muitas coisas. Vocês assumiram a função mais difícil do mundo, que é se tornarem defensoras e defensores públicos. Não pensem que a lei vai dar resposta para os casos que forem chegando até vocês. É um conteúdo interdisciplinar mesmo, tá? São os direitos fundamentais. Como que a gente pode... O que é a restrição? É a gente definir em que parte ele se aplica ou não, certo? Duas teorias principais que buscam justificar a restrição. Quando que eu posso diminuir ou não a observância a um direito fundamental? Teoria interna e a teoria externa. Teoria interna. Típica frase: o direito cessa onde o abuso começa. O que vai definir se aquilo é ou não um direito fundamental é o início de uma situação de abuso, de violação àquele direito ou outro direito sendo violado. O meu limite é interno aqui. Eu não passo o meu limite. Direito fundamental que está aqui. Quando eu tenho um choque de direitos, só o que está aqui vai ser válido. Não vai ter essa colisão a ponto de se misturar um com o outro. O processo de definição dos limites de cada direito é algo interno. Noção de limites imanentes, não havendo colisões de direitos. Um direito não é definido não se modifica a partir do outro. Direito à educação é aquele direito e ponto. Não é condicionado. Então vai ser aquilo. Direitos definidos a partir do enfoque da teoria interna tem sempre a estrutura de regras. Então a regra diz que é isso. A regra não muda. Não se condiciona a uma outra regra. É aquela regra. Certo? Teoria interna. Teoria externa. Diferentemente da teoria interna, que somente pressupõe o direito e seus limites imanentes, na teoria externa há uma divisão entre o direito em si, direito à educação, e destacadas dele suas restrições. Existem também as possibilidades desse direito ser restringido. Ele não é totalmente absoluto. Então ele não é aquela noção
taxativa de regra que não se muda. Tem uma possibilidade de mudança. As restrições não têm interferência no conteúdo do direito, ou seja, permite uma colisão com outro princípio sem que haja modificação do princípio sopesado. Adianta eu falar de direito à igualdade se eu não garanto a vaga para um adolescente que está em cumprimento de uma medida socioeducativa, que já tem uma dificuldade histórica com a escola. Na escola ele é estigmatizado, ele é OLA, ele não tem motivação para estudar, ele tem um interesse mais imediato em mercado de trabalho, ele precisa ganhar dinheiro, e é muitas vezes por isso que ele acaba sendo aliciado pelo tráfico. Adianta, aí ele chegou fora do período regular de matrícula na escola. Adianta eu, funcionário da escola, chegar e falar, não, você perdeu o prazo, volta ano que vem? Ele está numa situação de vulnerabilidade, ele precisa ser sensibilizado a entender a importância da escola, porque senão não faz sentido. A escola tem que fazer esse papel de acolhimento. Mas não tinha uma regra que proibia fazer a matrícula fora do prazo? Mas calma lá, tem um princípio aí que eu acho que tem uma relevância um pouco maior. Então essa regra ela não é absoluta. Teoria externa modifica inclusive o conteúdo da regra. Tá bom? O Virgílio vai dizer que toda norma que garante direitos fundamentais tem algum tipo de limitação quanto à sua eficácia. Isso daqui vai ser fundamental para a gente. Fundamental. Sempre que vocês abriram um livro de direito constitucional, alguém chegou para vocês e disse que existem normas de eficácia plena, contida ou limitada, não é isso? O que seria aquela norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata? Não depende de outra. Aplica, certo? Exercício do direito totalmente, certo? A contida. Eficácia plena, só para dar um exemplo, né? Eficácia plena é direito à saúde. Você precisa ir no hospital, você vai. Você precisa de uma portaria para você usar? Depende. Tem situações que medicamentos é mais complicado, mas acessar o hospital não precisa de uma regra para isso, certo? Eficácia contida e aplicabilidade imediata. OAB. Não, OAB não. Outra profissão. Qualquer que não seja OAB. Porque você não está trazendo um condicionante. Você pode exercer a sua profissão, mas pode vir uma regra depois dizendo como ela vai ser exercida. Vocês entendem? A advocacia antes da OAB. Por isso que não pode ser a OAB o caso, né? Mas, por exemplo, vamos supor que seja uma restrição do Conselho Federal de Medicina sobre a atuação dos médicos em alguma outra questão, sabe? Não que ele precise do CRM, mas os médicos eles têm que agir dessa forma. Para todos os efeitos, tem o CRM, já pode exercer a profissão. Essa regulamentação posterior não vai inviabilizar o exercício, ele vai ter que se adequar a isso depois. Mas a diferença da eficácia plena para a contida é essa. Na plena, já toca o barco. Na contida, você pode fazer agora, mas ela pode vir a sofrer uma restrição depois, certo? E a limitada é a que não consegue existir por conta própria, ela precisa de algo depois, certo? Essa é a classificação tradicional. Então, na classificação tradicional, existem regras que podem ser aplicadas imediatamente, certo? Ele está falando que não. Toda regra precisa de uma fundamentação, que garante um direito fundamental, tem algum tipo de limitação quanto à sua eficácia. Aí no primeiro momento a gente fica assim, nossa, veio para destruir tudo, né? Porque se está falando que depende de uma limitação quanto à sua eficácia, então quer dizer que eu não posso exercer diretamente? Por isso que se contraria com a visão do José Afonso da Silva das normas de eficácia plena. Nesse sentido, somente seria possível se falar em teoria externa de restrição a um direito fundamental.
o direito fundamental ele só seria restringido por algo que vem de fora. Mas será que essa classificação de que todos os direitos fundamentais sofrem algum tipo de restrição é verdadeira? Vamos chegar lá. É uma pulga que vai ficar aí na orelha de todo mundo. O que a Constituição fala? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Eu acho que o José Afonso da Silva até se baseou nisso daqui. Ele vai dizer, a eficácia e a aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do direito positivo. Ok. Aí o que ele vai falar da diferença entre positividade e vigência? Positividade, característica de um direito que rege em concreto a conduta humana, ou seja, o direito que está ali colocado, o direito posto, que é contrário ao direito natural, que é mais principiológico, que é anterior à positivação daquele direito. Vigência está mais relacionado a um critério temporal. Refere-se ao direito presente, designa a existência específica de uma norma, opondo-se ao direito histórico. Então, o que está valendo, o que está vigente hoje não estava vigente antes. É diferente, é sutil a diferença entre positividade e vigência. Positividade se contrapõe a direito natural. Direito natural está muito no âmbito do justnaturalismo, está muito no âmbito de uma fundamentação filosófica. O direito positivo é o direito que está colocado, tem a regra discriminando ali a situação. Vigência é um critério temporal, então o que está vigente hoje não estava vigente antes, é mais uma questão de tempo. E eficácia, que é a grande discussão que a gente está tratando, tem uma diferença entre eficácia social e eficácia jurídica. Eficácia social designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela norma. Refere-se ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada. Então a eficácia social é se as pessoas entenderam aquela regra, estão respeitando aquela regra. Kelsen, como diz Kelsen, ao fato real de que ela é efetivamente aplicada seguida da circunstância de uma conduta humana conforme a norma se verificar na ordem dos fatos. É o que tecnicamente se chama de efetividade. Eficácia social está relacionada à efetividade. As pessoas entenderam o conteúdo, elas obedecem, elas aplicam aquilo, é eficácia social. Diferente da eficácia jurídica. Capacidade de atingir os objetivos previamente fixados como metas. Eu não estou falando aqui se as pessoas obedecem ou não à regra, mas essa regra já pode produzir efeitos. Então, se existe uma lei que entra em vigor agora, e já combina uma sanção aí para quem andar acima do limite de velocidade, ela tem eficácia jurídica. Se as pessoas vão respeitar, andar muito mais rápido do que está previsto, é outra questão. Essa norma não tem eficácia social, mas eficácia jurídica ela tem, certo? Essa é a grande diferença entre eficácia social e eficácia jurídica. Tratando-se de norma jurídica, se fala em eficácia social em relação à efetividade, ou seja, se as pessoas estão respeitando, porque o produto final objetivado pela norma se consubstancia no controle social que ela pretende. Enquanto a eficácia jurídica é apenas a possibilidade de que isso venha a acontecer. Por que possibilidade? Porque as pessoas podem respeitar ou não, mas a regra está valendo, certo? Uma norma pode ter eficácia jurídica sem ser socialmente eficaz, gerar certos efeitos jurídicos e não ser efetivamente cumprida no plano social. A gente está no âmbito da eficácia só para deixar muito claro porque a gente está falando disso, porque a gente vai voltar para aquela ideia de que do Virgílio Afonso da Silva, de que todas as normas elas dependem de uma regulamentação, foi o que ele falou, que não existem normas de eficácia plena. A gente vai entender isso mais para frente. Então, tem uma divisão clássica sobre as normas quanto à eficácia, que são as normas coercitivas e as dispositivas. Coercitivas, elas impõem uma ação ou abstenção, independentemente da vontade das partes, e as dispositivas são as que completam outras ou ajudam a vontade das partes. Então, uma norma coercitiva, exemplo, uma lei que vem dizendo o que tem ou não que fazer. Uma norma dispositiva, por mais que se diga que o contrato é lei entre as partes, ele pode acrescentar, trazer alguma outra informação, algum outro
algo que complemente essa vontade das partes. Tem uma voluntariedade numa norma dispositiva. Numa norma coercitiva não tem, porque ela é emanada do próprio Estado. Doutrina italiana fala de normas diretivas ou programáticas, normas preceptivas, obrigatórias, mas não de aplicabilidade imediata, obrigatórias, mas de aplicabilidade imediata. Tudo isso aí veio influenciar a configuração do nosso sistema hoje. Normas diretivas não contêm preceito concreto, mas dão ao legislador futuro uma orientação sobre como devem ser essas normas. A de aplicabilidade imediata e não imediata também são termos da doutrina italiana que vieram influenciar a nossa classificação. O José Afonso critica, pois essa classificação diz que não existem normas jurídicas e não jurídicas. E o que é importante para a gente agora? Ele fala que as normas de direito constitucional são pertencentes ao ius cogens, ou seja, são normas coercitivas. Quando a gente está falando das diretivas, a gente está falando que elas dependem da vontade das partes. As coercitivas não. As dispositivas e as coercitivas, perdão. Então, a norma de direito constitucional ela não pode ser afastada. Ela tem uma obrigatoriedade. E esse é o argumento que ele utiliza para defender o papel da sua eficácia. Todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos, na visão do José Afonso. Todas produzem efeitos jurídicos, mas a eficácia de certas normas não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo Constituinte, enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória. Isso aqui é um ponto que ele acabou se contradizendo um pouco nessa afirmação, porque se ele está falando que todas as normas produzem efeitos jurídicos, então elas não precisam de complementação alguma. Se elas já produzem efeitos, elas já estão valendo. Mas ele está dizendo que elas precisam de uma complementação. Por isso que ele começa a fazer a distinção entre eficácia plena, contida e limitada. Quer ver a fundamentação que ele usa? Todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos, mas a eficácia de certas normas não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo Constituinte, enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória prevista ou requerida. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: está na Constituição, vale. Mas eu, Constituinte, vou deixar para o legislador, talvez um próximo momento aí, definir qual que é a melhor forma de se aplicar essa regra aí, e ela vai começar a ter eficácia depois. Ela precisa de uma normação jurídica posterior. A partir desse entendimento do José Afonso da Silva, ele faz a distinção em eficácia plena, contida e limitada, que a gente já conversou um pouquinho. Aí os exemplos que a gente já falou. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Está valendo, já pode valer, já segue o jogo integralmente. Normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Normas de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, porque depende de algo, então ela não pode ser diretamente aplicada. Mediata, ou seja, não é imediatamente, é posteriormente. E reduzida. Norma reduzida porque pode vir uma norma depois e diminuir o âmbito de eficácia de uma norma de eficácia limitada. Vamos supor que o Constituinte pensou em algo relacionado à saúde, e aí vem o legislador ordinário e falou: não, mas eu acho que a gente tem que conter um pouco mais os gastos, não dá para a gente pensar em tudo isso, então ela pode ser reduzida. E normas de eficácia contida tem aplicação direta, aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, porque sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade. Gente, tranquilo essas três? Plena, contida, limitada, aplicabilidade imediata
imediata, direta, indireta, integral. Tranquilo? Fechou. Guardem esse conceito na cabeça, porque o Virgílio destrói tudo isso. Dá um exemplo da aplicabilidade direta e indireta. Direta e indireta é só um sinônimo para imediata e imediata. Porque direta está relacionada ao período, ao tempo, né? Então, eu não preciso de mais nenhum, aliás, ao meio. Eu não preciso de nenhum mecanismo para fazer ela valer. Ela já pode valer agora. Então, uma norma de aplicabilidade imediata é direito à vida. Você não precisa de regulamentação sobre direito à vida, certo? Então, você já está exercendo seu direito à vida imediatamente, diretamente. Você não precisa que passe um tempo para você exercê-lo, nem um mecanismo para você exercê-lo. Quando a gente fala de norma indireta, talvez ela precise de um mecanismo para tal. Vamos criar vamos reconhecer o direito à previdência social. Mas a gente precisa primeiro criar um instituto público que vá garantir o custeio, a arrecadação dos recursos públicos, a alocação do orçamento e tal. A gente está condicionando o exercício do direito à aposentadoria para um momento posterior, logo não é imediata, é mediata, e também há um mecanismo próprio, precisa do instituto para conseguir se valer o direito à aposentadoria, logo é indireto, não é diretamente que você vai ter o exercício da sua aposentadoria, entendeu? Basicamente isso. Aplicabilidade plena, você já pode exercer agora, imediatamente, diretamente. Aplicabilidade contida, depende. Porque, eficácia contida, depende, porque a aplicabilidade ela pode começar agora, ela pode ser imediatamente, mas ela pode ser restringida posteriormente. Então, dependendo de que restrição que for essa, ela pode somente ser exercida indiretamente, depois que se criar um mecanismo para que esse direito fundamental seja exercido. A aplicabilidade direta também pode ser entendida como subjetiva? A aplicabilidade, você fala na possibilidade de você exercer? Sim, você pode exercer ou não. É a mesma, o exemplo mesmo do direito à educação, direito à saúde, direito de acesso a um equipamento público. Você pode, nesse momento, ir numa UBS, num posto de saúde e ser atendido pelo médico. Como você pode não ir, você pode exercer ou não esse direito. A partir do momento que você exerce, ele pode ser feito diretamente, imediatamente. Você não depende nem de tempo, portanto, imediatamente, nem depende de um mecanismo, um meio para você acessar a UBS. Você já pode ir agora. Não precisa criar uma lei, não precisa criar um instituto, não precisa criar um mecanismo. O exercício é feito diretamente. Quando você precisa de um mecanismo complementar, o exercício é indireto. Você não consegue exercer diretamente. Por isso que o exemplo da aposentadoria. Entendeu? Tranquilo? E aí, gente, as normas de eficácia limitada são as que mais me deixaram assim, frustrado. Estava lendo o José Afonso da Silva a primeira vez há muito tempo. Estava feliz com esse negócio de aplicabilidade plena. Não, beleza, vamos fazer os direitos serem respeitados, não sei o quê. Aí ele me vem com isso daqui de limitada. Eu falei, o que ele quer dizer com isso? Normas de eficácia limitada podem ser divididas em declaratórias de princípio programático e declaratórias de princípio institutivos ou organizativos. Essa segunda é sossegado. Para que um direito fundamental seja exercício, precisa criar um instituto, uma pessoa jurídica para que isso aconteça, ok. Uma secretaria, um órgão, ok. Agora, de princípio programático, está relacionado direto a programas de ação social. Aí eu fiquei doido. Como é que eu vou garantir direito fundamental se eu dependo de outra coisa para fazer esse direito fundamental, social, ser exercido?
Aí foi meu primeiro ponto de revolta com a doutrina do José Afonso da Silva. Mas as normas de eficácia limitada também são subdivididas aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente no primeiro momento ia falar que, nossa, essa classificação do Virgílio de que toda norma depende de regulamentação dá uma raiva? Não necessariamente, vocês vão ver por que agora. Olha como a gente vai passar mais raiva com isso daqui do que com a próxima. Antes disso, né? Ele diz que o José Afonso diz que as normas que consubstanciam os direitos fundamentais, democráticos e individuais, são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, ao passo que os que definem os direitos econômicos e sociais podem ser também de eficácia contida e aplicabilidade imediata ou eficácia limitada, princípios programáticos ou aplicabilidade indireta, quando mencionam lei integradora. A gente vai chegar no Virgílio, não vou pular não. O Celso Antônio Bandeira de Mello classifica a norma constitucional a partir do ponto de vista da posição jurídica em que os administrados têm para fazer aquele direito ser exercido. Ele define as normas enquanto normas concessivas de poderes jurídicos, normas concessivas de direitos e normas meramente indicadoras de uma finalidade a ser atingida. Classificação do Celso Antônio. O Barroso classifica a norma constitucional de organização, então são as que vão falar, por exemplo, do STF, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, da União, do Estado e tal, definidoras de direitos fundamentais, direitos sociais, e as programáticas, que são as que vão traçar essas finalidades também. Vocês vão vendo que muito parecidas umas com as outras, classificações mudam alguns termos, mas a ideia é sempre a mesma. Outra classificação também da Maria Helena Diniz, que fala da norma constitucional de eficácia absoluta, que não podem ser modificadas por emenda constitucional. E aí uma crítica que é feita a essa classificação é que ela diz respeito aos efeitos jurídicos, não sobre a possibilidade de reforma. Quando a gente está falando de eficácia, a gente não está falando sobre reforma constitucional, e sim de efeitos jurídicos. Bom, agora sim chegou no ponto que a gente queria comentar. O Virgílio discorda dessa classificação de eficácia plena, contida e limitada, acreditando que toda norma constitucional pode ser regulada e, portanto, restringida, uma vez que não há exercício pleno de direitos fundamentais. Aí vocês falam, não, ficou louco esse cara, né? Como assim? Você está achando que isso é bom? Está querendo me dizer que tem norma que precisa de restrição? Como assim? O que acontece? Qualquer norma para o exercício ela vai depender de uma definição sobre como ela vai ser executada, enfim. Mas o ponto do Virgílio é diferente. É bom que seja dessa forma, porque ela abre menos espaço para que a gente acredite na posição imotivada do juiz. Então, os direitos fundamentais eles sempre vão colidir. Sempre vai ter um choque de direitos fundamentais. Tem hora que o direito à liberdade de expressão vai se contradizer com a ordem econômica justa. A ação da mídia, monopólio de jornal, televisão, comunicação e tal. Liberdade de expressão não é um direito? Mas é justo só 5 famílias terem acesso a todos os meios de produção midiático no Brasil? Não. Então, os direitos fundamentais estão em choque. Essa comunicação está em choque com a propriedade privada. É natural que haja um choque, uma colisão entre direitos fundamentais. E por que ele defende que tem que ser regulamentada? Porque a partir do momento que a gente regulamenta, que a gente consegue qualificar esse suporte fático dos direitos fundamentais, a gente consegue incluir ou não situações que são legítimas ou não. A partir de agora sim eu consigo dizer que o assento preferencial é um direito de igualdade, porque a gente vai abrir o espaço para discussão, não vai ser uma visão fechada, é isso, ponto e acabou. Não é o direito de propriedade da mídia, ponto e acabou, posso explorar economicamente. Não, vamos discutir o direito de propriedade, vamos discutir a liberdade de expressão, né?
E aí qual que é o ponto que ele mais vai pegar em cima? Toda escolha sobre conteúdo essencial de direitos fundamentais vai precisar de critério de interpretação, sim, mas também de uma coisa que o nosso judiciário tem muito medo: fundamentação. Não é porque mantenho a prisão preventiva porque representa um risco à ordem pública. A pergunta é: por que representa um risco à ordem pública? Fundamentação. Nosso sistema é do livre convencimento motivado. A decisão pode ser a partir de um critério de interpretação, sim, com fundamento. Com fundamento, beleza. Sem fundamento, não vai ter esse espaço. Por isso que essa classificação é importante. Porque agora a gente entende que sim, tem uma restrição aos direitos fundamentais, mas a gente vai saber o que pode e o que não pode. Isso é a segurança até para o exercício do direito fundamental, né? Porque se você vê uma situação em que determinada pessoa com uma vinculação, uma grande repercussão midiática teve acesso, por que uma pessoa que não tem a mesma repercussão midiática não pode ter acesso a esse direito fundamental, né? Então, é uma forma de controle da própria atividade jurisdicional a gente considerar que todos os direitos fundamentais são sim passíveis de restrição. Mas também, lembrando, não é só achar que eles são passíveis de restrição, explicar o porquê eles estão sendo restringidos, certo? Acho que aqui foi isso mais ou menos que ele disse. O argumento dele: a partir do momento que definimos uma norma como plena ou limitada, estamos afirmando que não é necessário mais avançar naquele direito, pois seu exercício é pleno. Aí o exemplo da liberdade de imprensa: não precisa desenvolver uma mídia não apenas livre, mas também democrática, certo? Fugindo do monopólio. Que não é responsabilidade do judiciário sequer provocar o legislativo a proferir uma decisão fundamentada sobre sua omissão na efetivação daquele direito fundamental. Não é porque não existe uma norma explicando como vai ser o exercício daquele direito que o judiciário pode ficar quieto. Legislativo, e aí? Vamos se mexer? Eu sei que os poderes são independentes, mas eles também são harmônicos entre si, né? E são funções, não são poderes, né? Porque às vezes a gente fala essa coisa de poder, sobe a cabeça de alguns, né? Negócio meio... E aí o ponto do Virgílio: não se trata de ativismo judicial nem de esperar a ação política do legislativo e executivo. Trata-se de exigir uma fundamentação para a omissão. Restrição fundamentada é restrição possível. Restrição não fundamentada é violação. Essa é a frase que a gente tem que guardar, gente. Porque eu acho mais interessante eu saber o que eu posso ou não posso do que eu achar que eu posso e bater no judiciário e a porta se fechar. Não é verdade? Porque a grande realidade hoje, quando a gente fala de direito fundamental no judiciário, e sobretudo de pessoas em situação de cárcere, é isso. Existe uma lei de execução penal, existe um direito penal, regras de aplicação da lei penal ignoradas. Mas peraí, não está na lei? Não, veja bem, está na lei, mas não é assim. Não é assim como? Explica. Isso daí é um sistema público, né? Todo mundo tem que ter amplo acesso ao que está sendo decidido. E é o poder mais fechado hoje do Brasil, com certeza, o judiciário. Tá bom? A reflexão que queria deixar para esse primeiro tema, eu acho que dá para a gente começar rapidinho sobre nacionalidade também. É possível constranger o executivo e o legislativo judicialmente a partir do princípio da dignidade humana e da inafastabilidade da jurisdição? O que vocês acham? Quero um argumento. De fato, entendo que ela se trata, se eu for levar em consideração a classificação quanto à eficácia, ela sendo essa eficácia plena, no artigo que seria os direitos humanos, os direitos fundamentais, estaria o legislativo e o executivo obrigados a aplicá-la. Qualquer restrição nisso, até por conta dos poderes, né, influírem uns nos outros, mas também implicarem uns aos outros, obrigar a aplicação disso.
Legal. Meio que o constrangimento também pode vir até mesmo dos tratados assinados, tratados internacionais, que acabam submetendo o próprio Estado nessa questão de submissão. Bacana. E aí, gente? Estão quietinhos? Refletindo? Vocês foram... Eu acho que é um princípio muito genérico, né? Muito aberto. Eu acho que não dá a ponto de constranger, não. Você acha que não? Dignidade da pessoa humana é tudo. Posso te provocar? Vai devagarzinho. Vou te provocar. Ó, gente, eu me baseio muito, pra mim isso aqui é sagrado. Sagrado, sagrado, sagrado. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, guardem essa palavra, fundamento. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. Aí vocês me perguntam, mas tudo hoje em dia é dignidade da pessoa humana. Tudo hoje em dia é dignidade da pessoa humana. Está sendo avacalhado o termo, certo? Mas a gente está vendo aqui que é o fundamento da República. A gente decidiu, enquanto República, coisa pública, uma federação, se fundar nisso. E se a gente está falando de fundamento, eu vou pegar muito o que o Celso Antônio fala. Fundamento, é alicerce, é a base. Sem a base, não tem casa, certo? Como é que você vai construir uma casa sem as vigas? Vai cair, não vai? Soprou, caiu. E é isso, a gente decidiu, fez um pacto enquanto sociedade no Brasil, defender a dignidade da pessoa humana. Claro que vamos ter muitas dificuldades, o judiciário é um litígio, é um embate, é uma disputa, é disputa o tempo inteiro. É disputa no Congresso, é disputa no Executivo, em todos os palcos, né? Todas as arenas vão ser disputas. Defensoria Pública é compromisso com a população em situação de vulnerabilidade. Isso daqui vai ser o fundamento de qualquer ação de política pública, de defesa judicial, extrajudicial. Porque a gente decidiu que nesse território isso é importante para a gente. Isso é não só importante, nos define enquanto brasileiros, é o nosso fundamento. Sem isso, a gente perde nossa identidade. Quem fala muito nisso é esse rapaz aqui mesmo, o José Afonso da Silva, né? E a afirmação, a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Eu acho que é esse o texto dele. Deem uma lida depois, vale a pena. O que eu acho? Eu acho que existe sim uma preocupação com o ativismo judicial e de fato o judiciário ele precisa também ser controlado. O judiciário é muito fechado hoje em dia, né? E as decisões judiciais muito pouco motivadas. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, estou falando que muitas decisões são muito ruins, né? Muito ruins, genéricas e simplesmente fazem a relação com o artigo de lei que eles estão fundamentando, mas isso não é fundamentação. Dizer o artigo de lei não é fundamentação. Eu preciso que você discorra por que se aplica nesse artigo de lei, principalmente quando a gente está falando de direito fundamental. Então, quando o Virgílio fala que os direitos fundamentais, todos eles são restringidos, eu concordo com ele naquele ponto. Principalmente porque eu prefiro saber o que eu realmente posso fazer e o que eu não posso fazer. Mas como que eu vou saber isso se o judiciário não fundamenta? Não diz o que é, qual que é o limite de uma dignidade, do reconhecimento da dignidade da pessoa humana naquele caso concreto. Pode parecer besteira, mas tem muitos tribunais por aí fora do Brasil que são debates assim extensos, assim, exaustivos sobre questões muito pontuais.
A clássica, que eu já falei isso várias vezes, acho que todo mundo que fala de direito constitucional fala desse exemplo, né? Do arremesso de anões. Gente, desculpa, pode parecer uma piada, pode parecer ridículo, né? O cara estava querendo fazer o trabalho dele. Ele falava, eu quero trabalhar, esse é o trabalho que eu quero para minha vida. É o meu ganha-pão, ser arremessado. O tribunal entendeu, não, você não pode fazer isso. Por mais que você não acredite que a sua dignidade esteja sendo violada, está sendo violada e você não pode fazer isso porque afeta a sua dignidade. Olha o grau de interferência de uma corte na vida de um indivíduo. Mas é emblemático, porque é o fundamento, né? E se é o fundamento, a gente não vai poder bater de frente nisso daí. Definir os contornos é importante. Por isso que a gente tem que estar muito por dentro dessa discussão de suporte fático, né? E definir esse conteúdo essencial desses direitos fundamentais. Que, repito, não vai estar presente em código, não vai estar presente em legislação esparsa, é conhecimento interdisciplinar, é construção histórica, valorização, valores culturais, valores sociais, muitas coisas definem o conteúdo de direito fundamental. Essa discussão tem que sair um pouco do direito, tem que ser aberta um pouco mais para a sociedade. Tá bom? Foi de leve, né, Marcos? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Gente, só para a gente não... tem um pouquinho de tempo ainda, é tranquilo a gente só dar uma passada por direito de nacionalidade?